Provérbios 16, 1. Então, para você que tem Bíblia, para você que pode, para você que está aí anotando, vai anotar, Provérbios 16, 1. Está escrito assim, olha: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Na NVI, nós temos assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Uau! Nós temos aqui duas coisas extremamente importantes para a nossa vida, principalmente nessa época do ano que nós estamos vivenciando, né? Vai chegando aí próximo ao final do ano, as pessoas começam a fazer uma avaliação de vida, uma avaliação pessoal, profissional, ministerial. E algo que nós precisamos ter na nossa vida é sempre o planejamento. Se tem uma área que nós pecamos como indivíduo, é a falta de planejamento, principalmente entre os cristãos. É muito difícil você encontrar um cristão que possui um planejamento de vida, um planejamento financeiro, um planejamento ministerial, um planejamento familiar. Nós somos muitas vezes surpreendidos por situações por falta de planejamento. Não é assim que funciona? Veja, nós sabemos, um exemplo, nós sabemos que todo começo de ano ele acaba sendo um pouco mais difícil dado aos compromissos financeiros que nós temos nessa época. Só que nós não nos preparamos para isso. Nós temos o ano todo para nos preparar, para que quando chegar essa época do ano nós temos ali uma reserva, porque nós fizemos um planejamento financeiro. Mas todo ano nós acabamos que sofrendo nessa época do ano, simplesmente por falta de planejamento. E isso vai seguindo ano após ano. Agora, aplique isso em todas as áreas da sua vida. Veja quantas áreas da sua vida falta planos, falta planejamento, falta aquilo que você precisa parar por alguns instantes, pegar uma folha de papel e colocar ali todos os planejamentos da sua vida. Seja sincero, seja sincera. Você tem planejamentos? Se você tem, coloca aqui qual você tem. E se você não tem, coloca também: eu não tenho esse tipo de planejamento. Porque o que Salomão está nos ensinando, aliás, eu vou tomar isso como uma exortação, é de que nós precisamos ter planos. Os planos são do homem. Por isso que eu li com você aqui na NVI, na Bíblia Viva, porque a Bíblia Viva diz o seguinte: olha, podemos muito bem fazer planos para o futuro. Isso é algo inerente do ser humano, planejar o futuro. Como vai ser o próximo ano? Qual o planejamento para o próximo ano? Por falta de planejamento, nós cometemos erros, equívocos, tropeços, cometemos falhas. Ah, pastor, quer dizer então que se eu tiver um planejamento, erros não vão acontecer? Vão, é claro que vão, mas serão reduzidos, minimizados. Por exemplo, aquela pessoa que diz o seguinte: olha, eu tenho tanta coisa para fazer que o dia não dá conta. Olha só que coisa interessante. Eu tenho tanta coisa para fazer que o dia não dá conta. Ela já mostra uma falta de planejamento do seu dia, do seu tempo, não se organiza.
Eu não sei para onde meu dinheiro está indo. Ora, não tem um planejamento financeiro. Então, olha só, lição para você essa noite. Faça planos. Tenha planejamento. E aqui você precisa entender que nós estamos falando, o texto de Provérbios 16:1, ele não diz sobre um plano, ele diz sobre planos no plural. São planos, são planejamentos que nós precisamos ter na nossa vida. Simples assim. O problema está exatamente nesse aspecto. Nós não conseguimos planejar. Nós não conseguimos fazer planos. E aí reside um problema. Sem planos, como é que você sabe para onde vai? Um avião possui o seu plano de voo. Tem todo o seu plano já desenhado. É muito importante você compreender isso. Porque geralmente o que nós mais encontramos são cristãos com falta de planejamento. Você está entendendo? Verdadeiramente você está entendendo? Sem planejamento, como é que nós vamos fazer? Vai dar problema. Certamente vai trazer muito problema. Então nós precisamos trazer à nossa vida planos. Então a primeira parte do Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, tem projetos, tem sonhos, tem esperança, tem expectativa. Esse é o coração do homem. O coração do homem precisa maquinar planos. Há quanto tempo você não faz um planejamento? Há quanto tempo você não arquiteta algo para o futuro? Há quanto tempo você não esboça algo em direção ao futuro? E por falta disso, sofremos consequências terríveis. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu tenho certeza que você já foi pego desprevenido, que você já foi pega desprevenida em alguma circunstância por falta de planejamento. Em algum momento seremos surpreendidos. Sabe, hoje é tão simples. Hoje o celular facilitou muito a nossa vida. Com o celular nós conseguimos organizar praticamente toda a nossa vida. Aqui na palma da mão. Mas nós não temos o hábito de fazê-lo. Então a primeira parte, faça planos. A segunda parte, ele diz, a resposta vem do Senhor. Escreva algo aí, importante, grave isso no seu coração. Quando você fizer planos, qualquer plano, esteja aberto
para a alteração que Deus certamente fará. Porque tem pessoas que fazem planejamentos e nem para Deus elas permitem que esses projetos sejam abertos. Agora deixa eu dizer para você, quando você fizer um plano, um projeto, que esse projeto esteja aberto para que o Senhor possa mexer, alterar, modificar, mudar, jogar fora. Sabe por quê? Porque o Senhor pensa mais alto do que nós. Esse é o Senhor. O Senhor pensa mais alto que nós. Fiz o plano. Tá tudo bonitinho, pastor. Glória a Deus. Desenhei aqui um projeto maravilhoso para 2024. Agora eu coloco isso diante de Deus. Senhor, o que precisar ser alterado, modifica. Veja só, nós não modificamos projetos por causa de pessoas. Nós modificamos projetos por causa de Deus. É aqui que entra a importância da convicção do propósito. Porque uma pessoa que não tem convicção do propósito, ela está mudando o seu roteiro toda hora. Ela está mudando o seu roteiro de tempo em tempo. Sabe por quê? Porque quando ela está perto de alguém, alguém diz para ela, ah, não, mas esse não é bom, aí ela muda. Aí ela vai perto de outra pessoa diz, não, mas desse jeito não é legal, faça desse. Ela vai mudando sempre. Ela não tem uma direção. Ela não tem um propósito. Ela não tem uma bússola que está norteando o seu caminho. Ela não sabe para onde está indo. E aí o velho ditado diz que quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Se você não sabe para onde está indo, qualquer vento que soprar leva você. Tá bom, tô feliz. Tá levando meu barquinho, tá batendo vento. Mas para onde? Essa direção era a direção que você queria ir? Essa era a direção do propósito? Essa era a direção que deveria estar caminhando? Ou só porque está soprando o vento vamos embora? Sem planejamento você nunca vai saber. Sem planejamento você nunca vai entender isso. Sem planejamento você nunca irá descobrir se o vento está favorável ou contrário àquilo que você precisa. O que faz você entender isso é o planejamento, é a sua rota. Para onde você está caminhando? Qual caminho você está seguindo? Porque quando você tem um propósito, então você vai entender, esse vento que está batendo é contrário, por causa do propósito. Porque tem muitos ventos, preste atenção, tem muitos ventos que acontecem que para a maioria é contrário. Mas se você estiver dentro do propósito, é favorável. Entendeu? Ele é um vento contrário para quem não está no propósito, mas para quem está no propósito é favorável. Pastor, como assim? Presta atenção. Quando os irmãos de José venderam José aos mercadores que estavam indo ao Egito, aquilo parecia contrário. Tá levando José para longe, manda José embora. Já que a gente não pode matar, manda embora. Para eles era ir para longe. Para Deus era para levar por propósito. Você entendeu? Quando você está no propósito, aquilo que é desfavorável se torna favorável por causa do propósito. Na cabeça dos irmãos de José, estava levando ele para longe. Mas na perspectiva de Deus, estava levando para dentro e para mais perto do propósito. O propósito era que José estivesse no Egito. E como chegar no Egito? Pede para os irmãos mandar embora.
É por isso que nós precisamos ter os nossos planos colocados diante de Deus. Porque Deus, quando altera o plano, Deus, quando mexe no plano, Deus, quando modifica o plano, a primeiro momento, terrível, porque a gente não entende nada. Se, meu Deus, virou tudo de cabeça para baixo, eu não estava entendendo, parecia que estava indo tão bem. Lembra de Jonas? Jonas estava tão bem dormindo no porão do navio, estava indo tudo tranquilo, tudo em paz, até que a tempestade se levantou. A tempestade parou Jonas. Porque Jonas estava caminhando para longe. Deus disse, não, essa não é a rota. Esse não é o plano, esse era o seu, eu entendi. O seu coração fez um plano, mas a resposta não é para ir. A resposta não é essa direção. Bora para outra. Deus muda a direção completamente de Jonas. Se nós não entendermos que Deus tem esse controle, a gente vai ficar bravinho. Já viu o crente bravinho? Crente magoado, chateado? Crente que está olhando e está dizendo, eu queria que Deus fizesse e Deus não fez. Ele não tem que fazer o que você quer. Ele não tem que fazer do jeito que você acha que ele tem que fazer. Ele é Deus, por isso ele é Deus. E por isso ele tem o controle. O que nós precisamos ter é confiança que os planos de Deus são maiores do que os meus. Agora, por que você está magoado, irmão? Estou magoado porque eu estava esperando em Deus que Ele fizesse e Ele não fez. É por isso que você está magoado. Porque você fez um plano e a resposta de Deus para esse plano foi não. Então joga fora, faz outro plano. Vai ficar esperando quanto tempo para traçar outro plano? Se você fez um plano, Deus disse não, descarta e faça outro. O que a gente não pode é ficar insistindo num plano que Deus está dizendo que não. O que nós não podemos é insistir num plano que Deus nitidamente já disse não. Então Deus disse não, mas eu vou fazer uma campanha de oração, Deus vai mudar. Deus disse não, mas eu vou fazer um propósito, Deus vai mudar. Não, Deus disse não, mas eu vou fazer um jejum, Deus vai mudar. Não. Faça outro plano. O coração do homem faz planos, mas a resposta para esses planos é do Senhor. Não insista, escreva, grave isso. Não insista num plano que Deus disse não. Se Deus disse não, acabou, não insista. É como Davi. Quando nasceu o filho de Davi com Betseba, ele adoeceu. E Davi estava orando, Senhor. Mas quando veio a notícia, o menino morreu, a Bíblia diz que Davi se levantou, se banhou do pó, da cinza, tirou o pano de saco, vestiu a sua roupa real, porque ele entendeu. Se Deus fez,
Acabou. Muda o plano, muda o roteiro. Ponto final. Estou falando de Deus. Deus é o único que pode decretar o sim e o não. É Ele. Ah, porque o meu vizinho disse que não. E daí? Ah, porque o meu pai disse que não. E daí? Ah, porque os meus filhos disseram que não. E daí? Eu quero saber o que Deus disse. Eu quero saber o que Deus falou. Deus aprovou o plano. Porque daqui cai uma responsabilidade. Ouviu Deus? Deus falou que sim? Ouviu Deus de verdade? Deus falou que não? Porque tem uma moda aí de Deus falando para todo lado, né? Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus fala muito. 2 meses depois, Deus muda o que falou. Não, pastor, porque Deus falou comigo. Aí 2 meses depois mudou. Ué, mas Deus não tinha falado? Agora será que ele desfalou? Porque nos falta convicção, clareza de ouvir a voz de Deus. Que isso não falte para você. Que isso não falte para sua casa. Que isso não falte para sua família. Tenha planos. Tenha muitos planos. Faça planejamentos, mas entenda que a resposta para todos esses planos virá do Senhor. E quando Deus disser não, pula, joga fora, deixa para lá, vai para outro. Agora, se Deus disse sim, sai da frente. Se Deus disse sim, saia da frente, porque não há nada que possa impedir o sim de Deus. Nada. Absolutamente nada. Se você tem carimbado o sim de Deus, sai da frente. Vai ser bênção. Não há muralha, não há demônio, não há nada que possa impedir o sim de Deus. Pastor, mas as portas estão fechadas. E daí? Se não tem porta, Deus faz uma, só para cumprir a sua palavra. Se você tem um sim, então, para cima. Aleluia!